Olá pessoal, tudo bem? Então vamos resolver a primeira questão de matemática do PSS 2021, né? A prova específica de matemática. Então, questão 9. O que essa questão diz? Primeiro, sempre, né, o ideal é a gente ler a pergunta. Então, considerando que o desenho está fora de escala e que π é igual a 3,14, qual é a altura do cone? Então ele já quer saber, a gente já anota aqui. Bom, o nosso objetivo é achar a altura. Perceba que a resposta é em centímetros, né? Então a altura, ela vai ser um valor em centímetros. A pergunta: o cone de revolução representado possui volume igual a 471 litros. Então, volume igual a 471 litros. E o raio de 50 centímetros. Raio é igual a 50 centímetros. Então, como é que nós fizemos isso? Primeiro, lembrando da fórmula, que esse cone, né, que tem o desenho da imagem ali, ele representa 1/3 do volume de um cilindro. Então, tentam gravar isso. E qual que é o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. Então, a área de um círculo, temos que lembrar lá, que é πr ao quadrado. E aí, para fechar o volume, vezes a altura. Então, o volume do cilindro é π ao quadrado vezes a altura. E o volume do cone, ele é 1/3 do volume do cilindro. Então, o volume, né, do cone é 1/3 de π vezes r ao quadrado vezes h, a altura. A pergunta me pede o valor desse h, então significa que eu vou ter que isolar todo esse cara. Esse 3 está dividindo, ele sobe multiplicando, e o π r ao quadrado que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vou fazer aqui embaixo. Ó. Vai ficar 3 vezes o meu volume dividido por π vezes r ao quadrado. Tudo isso é igual à minha altura. Eu tenho o volume e eu tenho, né, o meu raio. Então, vamos colocar 3 vezes 471, qual unidade? Litros, dividido por enquanto eu vou deixar π, não vou colocar o valor 3,14, vezes o meu raio, que é 50 centímetros ao quadrado. Bom, aí temos a parte mais difícil dessa equação, que é lembrar da conversão das unidades, né? Tentamos lembrar lá que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, só lembrar essa conversão de 1000, do metro cúbico para litro é 1000, e de 1 litro para centímetro cúbico é 1000. Então, no lugar desse litro, eu vou colocar 1000 centímetros cúbicos. Então, a minha altura, ela vai ser igual a 3 vezes 471. Era litro, mas vai ficar em centímetro cúbico, então, vezes 1000 centímetros cúbicos. Tudo isso é dividido por π, que multiplica 50 ao quadrado. 50 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, com 2 zeros, centímetros quadrados. Vou fechar aqui, mas nem precisava desse parênteses. Então, perceba, tem um centímetros cúbico em cima e centímetros quadrado embaixo, vai me restar apenas centímetro aqui em cima, que é bem de acordo com a resposta lá. Então, fazendo uma simplificação, um zero em cima, um zero embaixo, um zero embaixo, um zero em cima. Agora, para achar a altura, é só resolver o 3 vezes 471 vezes 10, tudo isso dividido por 3,14 vezes 25, ok? Fazendo aqui em cima, 3 vezes 471 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. 1 sobe 2. 3 vezes 4, 12. 13, 14. Então, 14. Isso vezes 10 é só adicionar um zero. Então, na parte de cima, ficou 14, 13, 0. Tudo isso vai ficar dividido por 25 vezes 3,14. Então, vou colocar aqui 3,14 vezes 25. 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 5 vezes 1, 5 mais 1, 7. 3 vezes 5, 15. Agora com 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 0. 15 sobe 1. 5, 6, 7, 8. Mais 1, 7. Então, ficou 78,5. Então, esse 14
13,0 dividido por 78,50,5. Fazendo essa divisão aqui, a gente tem o valor exato que é de 180 centímetros. Aqui eu só não fiz para não ficar o vídeo muito longo, mas como é que tu faz lá? 14, 13,0 dividido por 78,5. Aí você vai fazendo a tentativa e erro. Se multiplicar 78, se eu multiplicar por 2, passa de 141. Então eu multiplico por 1. Aí vai dar 78. Aí tu faz essa multiplicação 78,5. Vê o que sobra aqui. Depois você vai ver que vai multiplicar por 8. Vê o que sobra aqui. E aí, vai só complementar aqui com os zeros. E aí, fechou a resposta. Isso aqui não tem, né? Só isso aqui. Aí fecha 188 centímetros, alternativa D.